Boa parte do desafio já está completa. E como eu disse no vídeo anterior, derrotando o Guerreiro dos Sonhos, agora nós vamos enfrentar os chefes do Mundo dos Sonhos. Começando pela Defensora Branca. Na verdade, o Tirano das Almas e o Parente Perdidos vão ficar em temas diferentes. Mas mesmo assim, esse chefe também dá pra manter pra sempre nesse ataque com o amuleto de andar mais rápido. Mas eu não vou usar isso. Diferente da versão normal desse chefe, não dá pra tirar ele do chão com a magia pra baixo. Ele atira mais dessas esferas que eu sei o que são, mas eu não vou falar. Eu comecei bem. Enfim. Como a maioria dos chefes dos sonhos, ele é mais rápido que a versão original. As aranhas conseguem causar dano nele durante essa animação, mas elas não dão muito dano. Você pode bater nas esferas pra jogá-las pra cima, pra elas não caírem em cima de ti. O mesmo vale pro chefe. É bem útil. Cuidado, porque ele pode cair em cima de ti, né? Isso pode acontecer às vezes. Isso sempre pode usar o Grito do Abismo pra quebrar as esferas que ele iria jogar. E uma coisa importante, quando ele vai jogar as esferas, a hitbox dele aumenta, então cuidado pra não levar um tapa toda vez que ele for jogar essas bolinhas. É bom ficar mais afastado. Acho que é basicamente isso. Ele não sai do chão. Só mostrando. O Grito do Abismo também é bom pra dar dano, então se conseguir ficar perto dos buracos, melhor aí. Agora ele vai... Cuidado que a hitbox aumenta quando ele se enterra. Ele vai fazer várias vezes esse ataque. Eu não recomendo chegar perto das paredes, porque às vezes ele encosta na parede e vai na tua direção muito rápido. Eu tava sem mana. E vai na tua direção muito rápido, isso não tem tempo de desviar. E acho que a esse ponto já deu pra perceber que na grande maioria dos chefes não é recomendado ficar perto da parede. Isso foi por pouco. Dos chefes dos sonhos. Na teoria, o Tirano das Almas era pra ser mais fácil, mas no modo radiante, por a luta dele ser muito longa, dificulta. Eu recomendo ficar no meio da arena, como eu já expliquei, ele pode vir muito rápido depois de encostar na parede. Bom, se ele ficar aqui no meio, melhor ainda pra mim. Nessa parte você pode bater pra cima, pra não ser empurrado pra trás com o teu ataque. É bem útil. Essas bolas também podem ser destruídas com o Grito do Abismo. E é isso. Defensor branco derrotado.
Ele é consideravelmente mais difícil que a versão normal, mas é o que eu espero dos chefes dos mundos dos sonhos. Com isso, a gente pode ir para um chefe um tanto complicado. Campeão fracassado. Vocês devem lembrar do Falso Cavaleiro lá do primeiro vídeo. E ele é basicamente Falso Cavaleiro, só que muito mais rápido. Esse é um dos poucos chefes do jogo que dá 2 máscaras de dano ao invés de só uma, mas no modo radiante todo mundo dá hit kill, então isso não faz diferença. O que faz diferença são as pedras que caem do teto, que caem muitas. E elas podem te ferrar bastante. Esse é um dos chefes que tem um leve RNG por causa dessas pedras. Você tem que ficar bem atento com o teto durante a luta. Mas ele tem basicamente os ataques do primeiro chefe, só que bem rápido. E ele tem bastante vida também. Você pode dar o ferrão dos sonhos entre cada etapa pra ganhar mana. E dar os gritos do abismo, que é sempre bom ir pra próxima fase com o chefe tendo menos vida. Você pode rebater as pedras pra ele, que também é bem útil. O pior é que isso nem foi um ataque, ele só tava se reposicionando. Mas isso pode acontecer às vezes. Usar o ferrão dos sonhos 2 vezes eu acho mais garantido, porque se tu demorar muito pra mandar ele pra próxima fase, ele vai levantar. Tu vai ter que fazer um ciclo todo de novo. Então eu uso só 2 vezes, que eu acho mais seguro. Aí. Ainda não acabou. Se não me engano, tem que fazer 3 vezes isso. Mas já foi a segunda. É bom quando ele pula por cima de ti que ele quebra as pedras que ele encosta. Mas você não tem o mínimo controle sobre onde ele pula, então. E foi? Foi. Eu sinceramente esperava que esse chefe ia demorar mais. Precisou de menos tentativas que o Defensor Branco, o que é muito bom. E agora chega um chefe que eu tenho certeza que muita gente tava esperando. No momento que o sonho vira um pesadelo. Rei dos Pesadelos Green. Ele também tem os ataques do Green, só que mais rápidos, e com algumas diferenças. Esse ataque é novo, ele invoca 4 pilares, sempre 4 pilares. E as pontas da arena tem buracos, cuidado pra não cair neles. Ao invés de atirar 3 fogos, ele atira 4, mas dá pra passar no meio tranquilamente. E o ataque que ele aparece em cima de ti, ele deixa um rastro de fogo. Então eu recomendo usar a asa do Monarca e dar um dash pra longe. Não nesse ataque. Como eu dizia, nesse ataque eu recomendo só dar um dash pra longe. Porque se tu errar, quando for bater nele, você vai cair no fogo e vai levar dano. Esse é um chefe que depois que tu aprende os ataques dele, você até consegue levar a luta. Mas as primeiras vezes tu vai durar 2 minutos contra ele, nem isso. Aqui é uma boa hora pra encaixar Grito do Abismo. E esse é outro chefe que não vai abrir brecha pra cura nunca. Você só vai se curar quando ele cair. E algum detalhe sobre esse chefe é que apesar de ser chamado de Nightmare Green, o verdadeiro deus dos pesadelos é o coração ali no fundo da arena. A história do trupe do Green é um pouco complicada, mas basicamente eles viajam por reinos mortos e absorvem a essência dos pesadelos. E uma coisa que eu sempre achei estranha, mas depois eu parei pra pensar, por que o Coração dos Pesadelos, que devia ser o oposto da Radiância, tem seguidores? Ele se alimenta de destruição e esquecimento. Como é que algo que se alimenta de esquecimento vai ser adorado?
Mas aí eu parei para prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, na luta original do Nightmare Green, tem uma plateia, os seguidores do Green. Mas eles estão olhando o Nightmare Green. Nenhum deles presta atenção no coração, que é o verdadeiro ser superior. E o nome da trupe não é Trupe dos Pesadelos ou algo do tipo. Não, é a trupe do Green. Eles usam máscaras igual ao rosto do Green. Talvez já tenha alguém com essa teoria na internet. Muito provavelmente já tem. Mas a conclusão que eu cheguei foi: o Green era um inseto fraco, se é que ele é realmente um inseto. Às vezes ele parece mais um morcego. E que estava em busca de poder, e de alguma forma ele conseguiu entrar em contato com o mundo dos sonhos, que é onde o coração do pesadelo e a radiância habitam. E o coração ele precisa se alimentar de... E o coração precisa se alimentar de reinos destruídos, através do ritual, que é citado durante o jogo. Mas como é que ele iria fazer o ritual sozinho? É para isso que ele precisava de seguidores. Mas ao mesmo tempo ele se alimenta de esquecimento. Foi por isso que ele usou o Green. É difícil contar uma história e jogar ao mesmo tempo. Ele sabia que o Green estava em busca de poder e falou sobre o ritual que podia aumentar a força dos dois. E quando o Green aceitou o acordo, o coração manipulou ele. Usou como um fantoche para esse ritual. E agora o Green está condenado a servir o coração pela eternidade. Quando a gente recebe o amuleto da criança Green, eles citam o ritual. E quando você vai coletar a essência de pesadelo pela segunda vez, um deles fala que a criança nasce acorrentado em correntes invisíveis. E a criança é a cara do Green. E o Green se refere a criança como nosso filho. Se isso for porque ela realmente é parte do Green. Sempre que tu vai lutar com uma das versões do Green, ele absorve a criança. Tu tem que estar com o amuleto equipado, mas a criança não fica contigo. Então, a criança absorve a essência de pesadelo que eles coletam do reino destruído. O Green absorve a essência da criança. E através da luta, que seria o ritual, eles transformam isso em poder, o coração e o Green. Mas como o próprio Green fala, queime o pai e alimente a criança. Quando você derrota o Nightmare Green, você realmente destrói ele. E a criança passa a ser o Green. Em algum momento ela vai crescer e retomar a trupe e assumir o lugar do pai. E vai começar o ritual todo de novo em outro reino com outra pessoa que invocar eles, igual a gente faz durante o jogo. Então desde o momento que você invoca a trupe de Green, todos, inclusive o próprio jogador, são manipulados pelo coração para completar esse ritual para deixar ele mais forte. E apesar de o Green realmente ganhar mais poder, que era o que ele queria, ele é simplesmente um fantoche. A trupe adora ele porque o coração não quer ser conhecido. Então ele finge que o Green é o líder de tudo, enquanto os adoradores acham que o coração é um simples casulo. É bem complicado, mas é o que faz mais sentido. Ele não quer ser conhecido, ele se alimenta de esquecimento. Essa foi uma história bem longa. E pelo menos agora que eu acabei eu posso me concentrar na luta. Esse ataque funciona igual na luta original, só que fica mais rápido. Meio óbvio. Também dá pra acertar ele com um ataque carregado, mas considerando a velocidade desse tiro é meio difícil encaixar. Outro detalhe em que o coração, tanto nessa luta na arena, quanto na... De novo, cara, eu já caí nessa antes. Quando eu tava tentando dizer antes. Tanto nessa luta no Coliseu dos Deuses, quanto na luta original do Nightmare Green, depois que o Green tá, sei lá, 2/3 da vida perdido, o coração fica cheio dessas aberturas, emanando luz. Mas não faz sentido o coração tá sendo danificado com a luta se ele é uma entidade separada do Nightmare Green. E isso é confirmado, ele é realmente uma entidade separada do Nightmare Green.
Então isso, na verdade, é o coração absorvendo a energia do ritual. Que graças a essa luta ele tá realmente ficando mais forte. Eu não vou conseguir acabar a história. Ele tá realmente ficando mais forte. Então, por que nenhum dos adoradores dele prestaria atenção nisso? Eles continuam olhando para o Nightmare Green. Isso só faz sentido se eles realmente acharem que o Green é a entidade. Não? Vocês acham... O que vocês acham dessa teoria? Vocês já viram ela em algum lugar? Podem comentar também. Tô curioso pra saber se mais alguém já pensou nisso. Embora eu não duvido, já tem muitas teorias sobre isso na internet. Sobre a trupe do Green. Sobre Hollow Knight. E antes que eu esqueça, esse chefe tem a melhor música do jogo. E também é o meu segundo chefe favorito. Eu falei que o Shell era o terceiro, e agora só falta a gente ver o primeiro. Que vai aparecer no próximo vídeo, inclusive. Eu tô dizendo, só começar a falar. Não daria pra sair daquele ataque andando se eu não tivesse com a muleta de andar mais rápido. Mas já? Geralmente leva mais tempo pra ele usar esse ataque de novo. E foi. Nightmare Green derrotado. Esse chefe é bem difícil, é a primeira vez que você joga. E depois ele fica só difícil. Alguns chefes nunca se tornam exatamente fáceis. Mas enfim, passando pelos sonhos e pelos pesadelos, a gente finalmente chegou no fundo do vazio.